Bem-vindos a mais um vídeo sobre tutoriais de GLPI. E o tema de hoje é automação de backup. A princípio, o GLPI já nos oferece essa ferramenta. A gente pode ver aqui, quando nós vamos em administração, manutenção, ele nos dá a ferramenta de backup aqui. A gente pode fazer tanto em despejo SQL quanto em XML. Porém, há um problema nisso aí. Esse despejo ele é manual. Ou seja, ele está sujeito a falhas, a gente pode esquecer de fazer este backup um dia, ou até mesmo vários dias seguidos. E justamente nesse dia que faltar, como a gente já conhece o ambiente de TI, no dia que faltar este backup é o dia que a gente mais precisa e onde não vai ter. Vendo este recurso aí que não estava tão bom ainda no GLPI, que eu fiz esse script para me auxiliar no meu backup automático. Esse script eu acabo utilizando o R-Sync, o agendador de tarefas do Linux, que é o cron, e também no caso do MySQL eu uso o MySQL Dump. Aí eu faço tanto o backup do diretório do GLPI inteiro e também do MySQL. Eu faço o backup do banco como um todo em um MySQL só e um backup em cada tabela. Vai que a pessoa deleta apenas uma tabela, ou lá na interface do GLPI a pessoa deleta alguns chamados, eu faço o restore apenas daquela tabela, não necessitando fazer o restore do banco como um todo. Indo lá à nossa apresentação, assim que está meu ambiente. O backup ele é feito no servidor de backup rodando o Ubuntu Server, o IP dele é o 10.10.65 e o helpdesk ele roda no GLPI, ele roda no CentOS 6.5. Aqui no nosso Ubuntu Server, o R-Sync, a aplicação que vai fazer a sincronização de arquivos, ele tem que estar como um daemon, esperando os arquivos que serão enviados até ele. E no CentOS ele vai estar como cliente, ele vai ser acionado apenas quando o cron executá-lo. Aqui está demonstrando as funções de cada um. Importante a gente ver que estão na rede 10.10.60.0 e a máscara é 24, isso é importante a gente ver. Agora explicando aqui no caso do R-Sync, um programa de computador utilizado em Unix e Linux que nos auxilia aí nas tarefas de sincronização de arquivos, de transferência de dados. E no R-Sync, no servidor de backup, ele vai ter que estar configurado praticamente dessa forma aqui, bastando você alterar apenas aí no caso do seu IP, o diretório usuário que você vai utilizar. Este raiz aqui podemos colocar qualquer nome, como por exemplo backup do GLPI, mas aqui eu deixei raiz como estava a documentação mesmo, para não dar nenhuma alteração. O path, que é o caminho onde esses backups serão salvos, eu coloquei aqui no var backups e criei um diretório aqui chamado backups helpdesk. E o id é o usuário que vai estar responsável por aquela sincronização. Eu coloquei aqui o root mesmo. E o servidor que está enviando o backup, ele vai ter permissão de gravação, então a gente coloca read only no. E também aqui nós podemos definir quais os hosts que podem gravar arquivos no servidor. Eu coloquei aqui o 10.10.60.11. Aqui abaixo está explicando aqui o que cada parâmetro desse faz. De forma bem rápida, o path é o caminho que a gente define, o id é o usuário responsável por aquele serviço naquele momento, read only significa se ele vai poder ou não gravar naquele diretório, e os host alone significa quais IPs que podem acessar através do R-Sync aquele servidor. Este script aqui eu peguei no site Vivo Linux e o link vai estar aqui abaixo no vídeo, aqui na descrição. Essa configuração a gente tem que colocar o R-Sync como daemon, bastando apenas executar esse comando aqui, R-Sync daemon. Já no cliente é mais tranquilo, a gente tem que apenas colocar algumas tarefas no cron aqui. Esse script de GLPI Backup, ele é esse script aqui que está disponibilizado no site SourceForge, que eu criei um projetinho lá só para salvá-lo, para ficar mais fácil de baixar através do wget. Então você digitando aqui wget com o link dele aqui, você baixa já esse script com todos esses parâmetros aqui abaixo, que é o que nós vamos falar um pouquinho depois deste passo aqui. Então, aqui no cron tab, no cron a gente digita ctrl -E, nós podemos colocar estes scripts aqui. No seu ambiente você só precisa alterar
o diretório que você quer, que você vai fazer o backup. No meu caso aqui o diretório é o var backups MySQL, e aí eu coloco o IP para onde este backup vai, que no meu caso é o 10.10.65, como eu disse lá acima é o servidor de backup. E não esqueça de colocar esses dois pontos aqui, ó, dois pontos mesmo, dois pontos duas vezes, dois pontos, e a gente coloca aquele parâmetro aqui de cima que eu coloquei aqui, ó, que é o raiz. A gente vai colocar aqui raiz, e a gente pode colocar um subdiretório. Aí aqui eu coloquei MySQL, porque eu estou fazendo backup do MySQL e do GLPI como um diretório. Do GLPI, no caso, eu faço backup como um diretório. Voltando aqui agora na parte do GLPI, novamente eu utilizo R5 com as opções "-a" e "v", e o diretório var backups glpi com IP 10.10.65, novamente o parâmetro aqui raiz, especificado anteriormente lá acima, e o diretório glpi. Beleza. Este parâmetro aqui, ele executa esse script aqui abaixo. E é o que nós vamos explicar um pouco aqui agora. Aqui o conteúdo do script. Esse script originalmente foi feito por um camarada chamado Marcos, que não sou eu, e atualmente foi modificado por mim. Algumas coisinhas aqui. Basicamente, esse trecho aqui com esse monte de if é onde ele vai criando diretórios, se já não houver, criando diretórios necessários para a realização desse backup. Então ele está bem aqui documentado falando o que ele vai fazer e o que não vai fazer. Após criar estes diretórios, lembrando, não expliquei, este primeiro parâmetro aqui, ó, ele cria diretórios para o backup do banco de dados, né? O segundo script, esse daqui para baixo aqui, é que faz o backup do diretório do GLPI. Então, após ele fazer todo essa criação de pastas aqui, como a gente pode ver, var backups MySQL, pasta TMP, pasta temporária, após ele fazer criar esse monte de pastinhas, ele vai fazer o seguinte: ele vai executar aqui este MySQL dump, que é a aplicação que eu acabei de dizer, que é que a gente faz backups lá do MySQL. Para ser automático, como eu disse, para não ser necessário ficar digitando a senha, foi criado anteriormente aqui duas variáveis, com o user, que é o root, e a senha, que é de 1 a 6, que é para acessar o banco de dados, o MySQL. Então a gente coloca aqui user bin MySQL dump -u use -p senha e o backup de todos os bancos de dados aqui. Aí depois ele cria este backup na pasta var backups MySQL arquivo temporário banco SQL. Depois que ele faz esse backup, o que ele faz? Ele compacta o banco de dados com a hora, mês e dia no arquivo temporário. E depois ele compacta esses arquivos aqui na pasta compactado, que a gente está vendo aqui, ó, compactado. E depois ele faz alguns logs aqui do que deu certo, do que deu errado, e no fim dá uma mensagem aqui: fim, banco de dados salvo com sucesso. Depois dele fazer o backup do banco de dados, ele faz agora o backup do GLPI. Esse aqui é um segundo script, ele foi criado lá em 2008 por um cara chamado Johnny Vieselli. Primeiro, né, aqui está explicando o que ele faz: o diretório que serão feitos backup, que no meu caso é o var www.html.glpi, que é o diretório que vai ser feito backup. O segundo parâmetro aqui é o diretório de destino onde esse backup vai ser salvo, que no meu caso é o var backups glpi, pastinha glpi. Depois este parâmetro aqui pega a data atual. E isso aqui, ó, esse parâmetro aqui é o tempo que ele vai, a cada 15 dias os arquivos serão deletados, os arquivos mais antigos serão deletados. Você pode aumentar esse tempo aqui para quando você quiser. Feita essa parametrização aqui, eu vou fazer o seguinte: esse script ele vai criar também uma pasta glpi, se não tiver aqui, ó, sempre aquela lógica de programação, se a pasta tiver, ele não faz nada. Se a pasta não tiver, ele vai criar aqui com backup glpi, ele cria uma pastinha lá pra gente, uma pasta de backup.
Feita essa criação da parte do GLPI, é onde ele vai de fato começar a fazer o backup aqui, que é esse trecho. Se der errado, ele vai dar essa mensagem aqui de erro. Após feito isso aqui, ele apaga os arquivos mais antigos, igual a gente falou lá em cima. E depois ele sai e encerra o script. Todos esses arquivos serão salvos na pasta, no caso do GLPI, na pasta var backup GLPI, e na pasta do MySQL, na pasta var backups MySQL. E no caso, para a gente pegar já os compactados, na pastinha compactado, igual tá aqui em cima. Bom, feita essa explicação aqui, agora a gente vai colocar a mão na massa. Vamos lá para o GLPI e ver isso acontecendo de verdade. Então beleza, vamos lá no passo a passo. Primeiro passo, né? Habilitar o rsync para entrar em modo daemon. Então vamos lá. Aqui eu estou no Ubuntu Server, que é o, como eu disse, é o nosso servidor de backup. Para colocar o rsync em modo daemon é simples. Primeiro a gente vai configurar lá aqueles parâmetros. Então deixa eu pegar aqui. Pegar esses parâmetros aqui, ó. Copiar ele. Vou abrir aqui o nano, ou então vi etc rsync.conf. Pode não haver, ele está aqui porque eu já criei ele, né? Então a gente vai nano etc rsync.conf, dá enter e vai colocar os parâmetros aqui. Eu já tinha colocado os parâmetros: raiz, path, var, backups, -helpdesk, o usuário é o root, somente leitura, não, ele vai ter que gravar, e os hosts permitidos aqui. Como eu já disse, eu tenho duas redes, no 9268 e 2035 e o 10.10.60.11 também. Bom, a gente então vai salvar esse arquivo. E uma coisa importante, esse aqui eu não falei lá, mas é bem simples. A gente tem que fazer com que esse script ele entra em modo daemon logo no boot, porque às vezes esse servidor vai ser desligado, a energia vai cair e sempre isso vai acontecer. Então, para colocar ele entrar em modo daemon diretamente no boot, a gente edita esse arquivo aqui, ó, nano, né? Reparem, nano etc default. Aí agora tem um rsync. Nesse parâmetro aqui, ó, aqui quando ele está falso é que ele não vai entrar no modo daemon durante o boot. A gente vai mudar para true, né? Que eu já tinha colocado aqui. Então esse parâmetro aqui, ó, rsync enable igual a true. Aí a gente já vai habilita o rsync para entrar em modo daemon logo no boot. Beleza, é apenas isso, pessoal. Então você também vai estar lá na descrição do tutorial. Beleza, então a gente já configurou o rsync e colocamos ele por default no boot do sistema. Bacana. Próxima etapa, de fato coloquei ele aqui no modo daemon. Então a gente vem aqui rsync igual daemon. Vamos lá. Beleza, só isso. Aqui, ó, rsync igual daemon. A partir de agora o rsync também já está ativo. E agora nós vamos lá para o cliente. Como eu disse, no cliente é mais simples. A gente vem apenas, vai editar o arquivo crontab aqui. Se você quiser deixar esse arquivo igual tá, modificar algumas coisas, você pode apenas copiar ele aqui e digitar. Deixa eu ir lá para o nosso servidor, para o helpdesk, que no meu caso é isso aqui, ó. Eu já estou aqui com os dois ativos. IP aqui, ó, 10.10.60.11. E vamos aqui no crontab. -E para editar. E você poderia, ele aqui usa o VI, então para editar a gente tem que apertar o I. Você poderia apenas colar aqui e fazer algumas edições no seu ambiente, né? Aqui, ó. Deixa eu desabilitar isso aqui, deixar funcionando só o de baixo. Então é isso aqui, ó. A partir de agora às 23h30, né? Mas eu vou modificar isso aqui para rodar mais cedo. Deixa eu ver quantas, deixa eu salvar e sair aqui para ver quantas horas.
Agora são 16h56. Eu vou deixar ele para fazer o backup por volta das 17h05. Aí a gente vai dar tempo de explicar o tutorial e ver esse backup sendo feito. Então vai rodar 16h05. Vamos lá. Dezessete e 5. Não, eu vou aumentar. 17,8. Mais de segurança. O script foi feito esse horário. O script, pela ordem, ele vai ter que ser executado primeiro, para depois a gente enviar o arquivo. Então, vou colocar 17,10. Os dois aqui já pode ser ao mesmo tempo, porque já foram executados. Então só vai sair aqui esse script. Aqui o contrato informou que já foi criada uma nova tarefa aí agendada. Beleza, minimizando aqui. Configuramos o cron tab. Próximo passo seria baixar o script aqui, que é o GLPI Backup. Então você copia esse aqui, pode colar aqui já e mandar baixar, que ele vai pegar esse script lá do site que eu disponibilizei para download mesmo. Então ele vai baixar para a gente. Beleza, baixou. GLPI Backup. A gente pode pegar esse script aqui, vamos seguir o passo a passo, voltando aqui. A gente pode ver o conteúdo do script, é o que eu demonstrei lá abaixo mesmo. Cat GLPI Backup. É tudo isso que eu falei mesmo aqui. Só fechar aqui. E a pastinha que eu deixo esse script fica salvo na pasta chamada script. Então você pode criar ela aí, ou colocar em outro lugar, mas lembre que vai ter que modificar alguns parâmetros. mkd/script, que é aqui onde eu salvei. Feito isso, depois de você ter criado essa pastinha, você copia ele, GLPI Backup, para a pasta aqui script, né? Deixa eu ir para lá, que eu já tenho esse script aqui. Aqui, ó, GLPI Backup .sh. Este é o script que vai rodar lá no nosso servidor para fazer tanto o backup do GLPI quanto o backup do MySQL. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Aguardar esse script ser executado, né? A gente vai aguardar e esperar até o horário das deixa eu verificar aqui. Agora são 17 horas, então no 08 minutos. Tempo suficiente para explicar o outro backup que eu criei. Eu também criei, além do backup, como todo banco de dados, eu criei um script que faz o backup individual das tabelas, que é este script aqui, ó. Backup tabelas individual SH, né, que está em Shell Linux. Backup tabelas individual SH. O que esse camarada faz? Aquele primeiro backup, ele faz um backup da base de banco, ele faz o backup de todos os bancos de dados lá do MySQL. A gente podia definir apenas o GLPI, mas ainda assim a gente faria backup de toda a base. E quando fosse fazer uma restauração, a gente copiava um trecho e coisa e tal para fazer o restore apenas de uma tabela. Aí eu resolvi fazer um script que faça um backup de cada tabela, para depois, na hora de fazer um restore, eu também escolher qual tabela que eu quero fazer backup. É um jeito aí de filtrar mais aí as nossas tabelas na hora de fazer um restore. Vamos ver como é que esse script está então. Vamos ver aqui, more backup. Bom, é meio bagunçado aqui, mas o que ele faz? Aqui, assim como no outro, ele testa aqui se tem uma pasta chamada tabelas individuais, para ver se já existe, né? Se ela não existir, ele vai criar aqui uma pasta para a gente, que é essa pasta que nós vamos fazer backup
nós vamos fazer backup das tabelas individuais nesse diretório tabelas individuais, para ficar mais fácil da gente reconhecer, né? Depois ele entra lá nesse diretório, tabelas individuais. Aqui eu coloquei usuário e senha root, usuário e para senha aqui, que é para evitar, para não ter a necessidade de a gente ficar digitando a senha toda hora aí. No seu caso, só você pegar esse parâmetro aqui e mudar para o usuário e senha que você utiliza aí no seu MySQL. E aqui é que está o segredo, ó. Eu tive o trabalho de olhar todas as tabelas do GLPI para fazer este dump aqui em cada tabela. Então, aqui vai servir para todos. Então, o MySQL dump ele vai dar aqui, ele vai entrar com o user e a senha no banco de dados GLPI com o parâmetro tables, ou seja, vai pegar apenas uma tabela e executar o backup aí e salvar nesse arquivo aqui, GLPI alerts SQL. Todos eu coloquei no final SQL e com o mesmo nome para ficar mais fácil de identificar. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer o backup e o restore da tabela users, que ela está lá no final, repare que isso aí serve para todos, é a mesma coisa para todos. GLPI users. Tá aqui no final. Aqui, ó. Se eu quiser fazer o backup apenas do GLPI users, eu só digito lá novamente MySQL dump user e vou fazer o restore apenas dessa tabela, né? E assim serve para todos, como eu acabei de dizer. Ao final de tudo isso aqui, ó, de fazer o backup dessas tabelas, o que ele faz? Ele vai dar informação que vai compactar essas tabelas e vai pegar o ano, o mês e o dia para fazer esse backup e vai fazer backup com tar CZF e vai entrar no diretório var backups MySQL compactados, tabelas individuais tar.gz, vai criar esse arquivo aqui desse diretório var backups MySQL tabelas individuais, que é o diretório onde esses backups vão estar salvos. E pronto, aí vai estar salvo, né, o backup tanto do banco como um todo em um arquivo só, tanto das tabelas individualmente. Isso facilita quando ocorreu erro apenas numa tabela X, como por exemplo a tabela aqui de suppliers, que é de, se eu não me engano, é de clientes, como se fosse clientes, coisa do tipo. Ou então na tabela de tickets, de chamados, e os tickets foram deletados, vários tickets sem querer foram deletados, você apenas vai lá na tabela GLPI tickets, né, e faça o restore aqui, tickets, GLPI tickets, e faça o restore. Beleza. Vamos ver aqui se esse backup já foi. Deixa eu ver a hora aqui. 17:05. O backup ainda não foi criado. Eu vou entrar lá no Ubuntu Server agora para a gente ver que não tem nenhum arquivo lá. Eu vou entrar nele, deletar rapidão para a gente conseguir ver essa criação desses arquivos. Então vou deletar essas duas pastinhas aqui. MySQL também. Beleza. Não há nada nem no diretório MySQL e nem no diretório GLPI. Nenhum dos dois tem arquivos. Vamos esperar dar o horário aí, que é a hora que o Chrome tá rodar. Acabei de dizer, o contrave -V vai rodar às 17:08 e vai fazer o backup às 17:10. Provavelmente o script vai começar a rodar agora, né? Vamos ver aqui no top, ver se tem alguma coisa do Chrome aqui.
Aqui já estão começando a trabalhar aqui, ó, o tar, o gzip, significa que os camaradas lá já estão trabalhando, né? Gzip e o tar. E agora já deve ter acabado. Pelo jeito aqui, ó, os dois já fechou. Senão aqui já fizeram o serviço deles. Porque o banco aqui também é pequenininho, né? Não tem muita coisa. Se fosse um banco maior, provavelmente e com certeza demoraria um pouco mais. Então, o diretório que eles fizeram o backup foi no var, aliás, isso mesmo, no var, backups. Vamos ver aqui do GLPI. Full, o horário de agora é 17. Então vai ter alguma coisa como, hoje é dia 20, então vai ter coisa como 17 aqui, quer ver? Aqui ó, 17:08, 17 horas e 8 minutos e 5 segundos. Que foi o backup aí que foi criado através do Chrome. Só que esse backup ainda está na máquina, né? Não é muito inteligente até nessa parte aí. Mas com R5 ele vai enviar esse arquivo lá para outro servidor, para um servidor que de preferência podia estar fora da rede, lá em outro prédio. Aí sim você teria um backup bacana. Vamos esperar aqui da hora. Eu vou abrir novamente o top para a gente ver esse arquivo sendo enviado lá pro aqui. O R5 vai começar a trabalhar agora. A gente vai ver aqui ele entrar em ação. Aqui, ó. R5 aqui trabalhando aqui, ou seja, agora ele está enviando arquivo lá pro servidor. Se a gente ir naquela pastinha lá, a gente vai ver que já tem algumas coisas. Ele ainda está rodando ainda. Por quê? Porque ele está enviando arquivo.